Ah, foi. Foi? Eu não estou achando que ainda. Olá pessoal, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui novamente, né? A gente aqui, vocês aí do outro lado da tela ou do computador, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que a gente sabe que tem amigos nossos de outros países aí. É uma alegria essa oportunidade que a gente tem de se reencontrar, seja virtualmente. Então a gente agradece de verdade a Deus e manda um abraço para o pessoal do Japão, da Itália, dos Estados Unidos que nos assiste, que vem aqui nessa tarde prestigiar Jesus, a espiritualidade, essa casa que de alguma forma enlaça todos nós. A gente hoje não tem música, a gente tem aqueles recados de sempre, né? A casa continua fechada por um certo período aí, enquanto as autoridades acharem conveniente, quando for melhor para todo mundo. Mas assim que possível, que for seguro para todo mundo, nós reabriremos nossas portas. Mas enquanto isso, se alguém precisar de atendimento fraterno, a gente está à disposição. Manda mensagem box aqui no Facebook, que a equipe de atendentes espirituais da casa vão entrar em contato com vocês, e para não deixar ninguém desamparado, tá certo? O pessoal dos cursos que estuda aqui na Casa Espiritismo tem estudado pelas ferramentas virtuais disponíveis, tá certo? E é isso que a gente tem para falar. As palestras de terça-feira, próxima terça-feira vai ter palestra musical de novo, com a Adriana, às 8 horas da noite. Quarta-feira a gente vai ter palestra com a Kátia Penteado. Ela vai falar: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão justificados. E no próximo sábado, nesse mesmo horário, vai ser a Cris Rocha, que é trabalhadora da casa, amiga nossa aqui, vai falar sobre o medo conosco. Mas a gente fala do expositor de hoje, dessa tarde, está funcionando, todos estão ouvindo, estão dando ok de som? Maria, Oni, volta, tá? O som está ok? Tá? Tá certo. Mas a gente passa a palavra para o Walter, vamos fazer a nossa prece inicial, e se a gente aproveita os nossos pensamentos para se unir, se conectar espiritualmente, mentalmente, lembrando dessa casa bendita que envolve, abençoa e abraça cada um de nós aqui nessa tarde, em todas as oportunidades que tivemos e que teremos de estar aqui presentes. Abraçamos e nos conectamos à equipe espiritual trabalhadora dessa casa e pedimos para que sejamos todos muito bem amparados, para que a equipe espiritual e que a mensagem dessa tarde consiga alcançar todos os lares, todas as mentes, todos os que de alguma forma forem beneficiados por esse vídeo, por essa mensagem. A gente pede a Deus, ao Criador de todas as coisas, ao Mestre do Universo, que ampare cada um de nós em nossas necessidades, em nossas tarefas. A gente pede também, Senhor, para que o Senhor, a equipe espiritual dessa casa, envolva, intua o Walter na mensagem que ele vai trazer aqui para a gente, e que essa mensagem possa ser bastante importante, possa ser de fato produtiva e interessante para cada um de nós. Pedimos, Senhor, que seja conosco agora e sempre, e que assim seja, graças a Deus. Gente, expositor dessa tarde é o Walter Afonso, trabalhador dessa casa aqui, vai falar para a gente sobre o que será de nós após o corona. Walter, a casa aqui, então, pode? Boa tarde a todos. Bom, dizem que um dos principais medos do ser humano é falar em público, né? Então, eu estou pensando que por um caminho meio divino, isso foi meio que resolvido, né? Estou eu aqui com o Rony, Fernando e Marli, olhando para essas cadeiras vazias, embora algumas delas já pareçam até marcadas, né? Por vocês aqui no sábado, mas vamos tentar, mesmo com essas diferenças todas, nos comunicarmos, nos conectarmos e tirar
um bom partido dessa nossa conversa de hoje. Bom, o Fernando me pediu para conversar hoje, né? A gente está na véspera da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, né? E a gente ocasionalmente está fazendo uma passagem por um momento especial na humanidade. E eu vou pedir licença aqui para partilhar com vocês como é que eu cheguei nesse tema, né? Isso foi uma pergunta que eu mesmo me fiz, né? Sabe que o Brasil de 2014 para frente passou por uma grande crise político-econômica, financeira, né? E todo mundo ficou meio parado, tentando ver o que ia acontecer, muitas pessoas sem emprego. E lá por volta do meio de 2017, eu e meu cunhado, então, conversamos, mas a gente não pode agora ficar esperando para ver o que vai acontecer, vamos ver se a gente faz alguma coisa. Então conversamos, planejamos e resolvemos construir um restaurante, que foi um projeto desafiador, né? Começamos em meados de 2017 e em fevereiro, dia 13 de fevereiro, então nós conseguimos finalizar e inaugurar esse restaurante, que eu carinhosamente aqui estou chamando de um restaurante lindo, porque eu nunca vi um pai ou uma mãe dizer que o filho não é lindo de morrer, então esse nosso filho, lindíssimo, né? E o restaurante, bom, antes de falar dele propriamente, né, só dizendo que durante o percurso de um projeto, a gente passa por muitos sentimentos, né? Então, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que as pessoas vão gostar? Será que o nosso modelo não está meio ultrapassado? Então, são muitas coisas que a gente vive, muitas inseguranças. Então, quando a gente abre as portas para o público, né, é como um grupo de artistas que abre a cortina do palco e vai começar o show, né? É um momento assim de muita emoção, de muita adrenalina, e assim fizemos no dia 13 de fevereiro, inaugurando essa casa, né? Onde inclusive no dia 5 de abril agora, nós, do Zio da Gama, faríamos um evento beneficente aqui para casa. Infelizmente, por essa conjuntura toda, ele teve que ser transferido. E tendo inaugurado, né, em 2, 3 semanas, a gente conseguiu já praticamente alcançar o pico, né, da casa. O objetivo inicial ele foi alcançado. E naqueles dias, muito entusiasmado, nós aproveitamos e encomendamos uma reforma de ampliação do restaurante, né? Construindo mais um buffet, aumentando o salão e essas coisas todas. Bom, do mesmo jeito que a gente subiu, uma bela quinta-feira, a Bolsa de Valores caiu 20%, né? Quase 20%, o movimento do restaurante começou a cair, nós temos uma outra unidade também, aconteceu a mesma coisa, e assim, em uma semana, a gente teve uma queda de 85% no movimento do restaurante e tivemos 2 casos confirmados dessa doença no escritório de uma empresa vizinha nossa, né? As pessoas, os funcionários dessa empresa nos avisaram e nós então resolvemos que aquele seria o último dia, a gente fecharia o restaurante, né? Bom, a primeira sensação que eu tive foi assim: meu Deus do céu, vou fechar o restaurante, os restaurantes, vai parar de entrar em dinheiro, nós não vamos ter como pagar as contas, vamos ser protestados, eu vou ser preso, meu Deus, quem vai cuidar dos meus filhos, né? E é mais ou menos nesse primeiro sentimento, essas são as primeiras sensações, né, que essas situações nos pegam. Bom, e eu, como um estudioso do Espiritismo, embora agora nos últimos tempos bem relaxado, confesso, não podia dar um vexame desse, né? Então meu cunhado me ligou e disse assim: eu tenho a sensação
que nós estamos vivendo um pesadelo. E eu confortei, falei, que é isso? Ele já está meio velho, cabelo caído, né? Então, Deus o livre e guarde, o indivíduo tem aí um infarto, coisa pior. Então eu consolei, falei, imagina, fica tranquilo, tudo isso vai passar, né? E, enfim, está acontecendo com todo mundo e tudo mais. Mas eu saí então com essa angústia dentro da alma, dentro do coração, né? Como as coisas iam funcionar? Porque é uma ficha que foi caindo aos poucos, né? Eu acho que todo mundo foi entrando em contato com isso, e fica em casa, para tudo, né? Mas como é que é isso? O que eu faço agora? Então muitas questões começaram a vir na nossa mente, né? E eu só fui mais um da humanidade com as minhas questões. E aí eu resolvi fazer um pouco de estudo, né? Tentando me afastar dos meus probleminhas, né? E tentei afastar um pouco da terra, como quem olha de fora, e tentar compreender o que é que está acontecendo, buscar conceito, buscar uma visão um pouco mais abrangente. E aí, como eu costumo fazer, abri a minha pequena biblioteca e olhei para alguns livros, André Luiz, Emmanuel, e estava ali em cima de uma prateleira a Gênese, parece que brilhou para mim, eu peguei, olhei o índice e resolvi dar uma revisitada no último capítulo dela, o capítulo 18, né? O capítulo que fala assim, do sinal dos tempos, né? Sinal dos tempos. E, nossa, parece interessante ler isso aqui de novo. Então, mais ou menos a espinha dorsal do que a gente vai estar conversando aqui hoje está ligado a esse conteúdo do capítulo 18 da Gênesis, né? E o mais interessante de tudo isso é que se aquele texto tivesse sido escrito na semana passada, ele estaria totalmente adequado para o que nós estamos vivendo hoje, né? E o texto diz, que é maravilhoso, e eu inclusive recomendo que vocês leiam, né? Primeira coisa, assim, que tudo é harmonia na criação, né? Então, não é o final dos tempos, não está tudo perdido, não é? Está tudo dentro das leis da natureza, não é? Tudo conforme as leis da natureza. Nós, seres humanos, vivemos um período, sei lá, talvez até 100 e pouquinhos anos no máximo. Então, a nossa conexão com esses episódios tem a ver com o tamanho da nossa vida em anos. Mas os ciclos do planeta, né, eles acontecem, às vezes, em períodos de séculos, de muitos séculos, né? Então, o Kardec nos ensina ali na sua reflexão que tudo que acontece segue estritamente às leis da natureza e que tudo está em harmonia, né? Ele diz ainda que existe um objetivo para o nosso planeta, né? Nós estamos numa transição e o que deve se estabelecer é um estado de coisas onde a caridade, a fraternidade, a solidariedade devem ser as pedras angulares desta nova sociedade que está em formação, né? E diz ainda que a fé é o que dá sustentação a tudo isso. Fé em quê? Fé em Deus, fé na espiritualidade, fé no que transcende, não é? Fé que, apesar dos pesares, tudo vai dar certo, não é? Bom, eu vou tentar então fazer um resgate de algumas reflexões que eu fiz, porque todos os dias a gente tem ouvido no noticiário coisas como tantos infectados, tantos mortos, e é na China, e é na Itália, é na Espanha, é nos Estados Unidos, é em vários outros países, né? E a gente fica alarmado com tantas pessoas morrendo.
Mas se a gente for analisar, né, eu pus alguns poucos episódios que já tivemos no planeta. Então veja, no século II depois de Cristo, um surto de varíola varreu 5 milhões de habitantes, que naquela época devia ser muita gente. No século XIV nós tivemos a peste negra, né, que dizimou de 50 a 200 milhões de pessoas. Né? É dito que houve cidades que tiveram uma perda de 50% da população, inclusive na Europa. Né? Em 1918, nós tivemos a gripe espanhola, uma estimativa de 50 a 70 milhões de mortes. Inclusive, na gripe espanhola morreu o cara que tinha sido eleito como presidente do Brasil, que agora esqueci o nome. Como é que é, Marli? Valério Berto. Oh, então a Marli está me dizendo que a Valéria, que eu não sei aonde que ela está, em algum lugar do mundo, em Doha, e o Bert estão aqui ouvindo a nossa reflexão. Bom, espero que não dê um soninho aí para vocês, tá bom? Obrigado pela presença. Mas continuando aqui, a gripe espanhola, ela dizimou, né, de 50 a 70 milhões de vidas, né, inclusive do cara que tinha sido eleito presidente do Brasil, que nem chegou a assumir, cujo nome eu também esqueci, né, e também dizimou a vida... Rodrigues Alves. Né, e também dizimou a vida do Eurípides Barçanufo, um eminente espírito, médium que é uma grande referência para todos nós dentro do Espiritismo. Não é? E observa que até 1918, a gente colocou isso, os conhecimentos da humanidade em torno da microbiologia não existiam. Né? Para você ter uma ideia, em 1674, né, um pesquisador conseguiu produzir uma espécie de um microscópio embrionário, mas que permitia que se observassem vidas, né, microvidas, vamos dizer assim. Só em 1860 é que um outro pesquisador associou estas microvidas à geração de doenças, né? Não era uma coisa rapidamente, né? Então, para a gente ver como que é o processo do ser humano, da humanidade, para ir aprendendo, desvendando o desconhecido, né? E só em 1928, então você veja, depois da Primeira Grande Guerra e depois daquela epidemia da gripe espanhola, é que o Alexander Fleming descobre a penicilina, né? Por meio de um bacilo que produzia uma substância, essa substância inibia a proliferação de outros micro-organismos, né? Então, é daqui que a gente parte. E, historicamente falando, 1928 é ontem, né? Foi daqui a pouco. A humanidade, ela, de lá para cá, tem evoluído bastante. Já depois dessa descoberta, veja que na década de 80, com o episódio da AIDS, 75 milhões, de forma estimada, 75 milhões de vidas foram dizimadas, né, da nossa população. Então, quando a gente está falando, né, deste episódio que nos envolve hoje, a gente não pode esquecer que já vivemos episódios muito mais contundentes, muito mais dolorosos, onde os nossos recursos, inclusive de conhecimento, eram pífios para a gente poder entender e suportar tudo o que acontecia. E hoje a gente tem uma riqueza de conteúdo, né, científico, para inclusive saber que ficar em casa é uma das melhores soluções, né, o isolamento social, embora 2 mandatários do mundo ainda acham que não. Um deles é o presidente da Nicarágua e o outro de um país aí da América do Sul, que convém a gente não tocar no assunto, né? Mas tudo isso é fruto das possibilidades que esse desenvolvimento científico nos trouxe, né?
As guerras no mundo, quando a gente fala da dizimação de vidas, se vocês pesquisarem na internet, eu trouxe algumas aqui, né? Então a Segunda Grande Guerra, que foi de 39 a 45, né? no século XX, o século passado, dizimou de 60 a 85 milhões de vidas, né? As conquistas mongóis no leste europeu e asiático, em 1206 a 1324, dizimaram de 40 a 70 milhões de vidas, né? A rebelião Taiping na China, de 1850 a 1864, dizimou de 20 a 100 milhões de pessoas, né? A Primeira Grande Guerra, de 14 a 18, 20 milhões de vidas foram ceifadas, né? Então, quando nós olhamos para o que está acontecendo conosco hoje, e acredito, só alguém que tivesse mais de 100 anos de idade, né, teria vivido a gripe espanhola ali para contar, mas eu acredito que não teria ninguém na humanidade hoje que tivesse vivido alguma coisa parecida com o que estamos vivendo, né? Então, diante de tudo que poderia ser, nós estamos numa condição muito privilegiada, muito favorecida, fruto desse grande desenvolvimento, né, que a humanidade tem conquistado. Ainda falando da perda de vidas, né, a conquista da América, há estimativas de até 137 milhões de vidas, embora de 80% a 90% dessas vidas tenham sido perdidas por gripe, por varíola, por sarampo, por coisas assim, né? Também quero fazer um resgate, não só do conhecimento científico na questão da medicina ou sanitária, vamos dizer assim, mas se nós retornarmos na história, o século das luzes, o século XVIII, o iluminismo, que foi um movimento intelectual que começou a ressignificar os princípios pelos quais a humanidade passaria a se dirigir, não é? Um momento onde produziu-se a separação entre igreja e Estado, onde houve uma oposição à monarquia, oposição também aos dogmas da igreja. É uma época tida como a época da razão, né? E a gente vai ver aqui que uma das questões que vem lá por conta dos burgueses, não é? O liberalismo econômico que vivemos hoje, o neoliberalismo, tem bases aí, né? Passado esse período, a gente culmina na Revolução Francesa, que cultivava, não é, então, os ideais da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Eu quero fazer aqui um paralelo com relação ao que o Kardec fala na Gênese, nesse capítulo 18, não é? Existe um propósito para o nosso planeta, existe uma força maior que nos governa, existe não sei como dizer, um automatismo, um magnetismo que nos carrega para o cumprimento disto que está prometido e que é o destino desejado pelos grandes governadores desse planeta, e especialmente Jesus, não é? Também como consequência desta onda iluminista é que surge o Espiritismo no século XIX, em meados do século XIX, com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857 e a Gênese, aquele de qual nós estamos falando hoje, que deve ter sido lançado em 1869, se não me engano, não é? Uma questão que eu gostaria de observar é que, como consequência destas grandes crises, não é? Das guerras, dos grandes flagelos pelos quais passou a humanidade, logo depois há uma evolução, há um desenvolvimento, há uma transformação, não é? Do jeito de ser da humanidade, né? Como alguém que reconhece os erros que tem percorrido e tenta
estabelecer novos mecanismos para que as coisas dali para frente, pelo menos, sejam diferentes, né? E o Kardec também diz lá na Gênese que esse é o nosso jeito de viver, acerto e erro, não é? E assim a gente vai fazendo as coisas. Instituições mundiais foram criadas, né? Se a gente for observar, a Organização Internacional do Trabalho foi constituída em 1919, logo depois da Primeira Grande Guerra Mundial, e faz parte do Tratado de Versalhes, né? A Organização das Nações Unidas foi criada em 1945, Organização das Nações Unidas, onde as nações individualmente resolvem olhar para todas as nações do grupo, né, do planeta. Isso tem a ver com o que a Gênese está nos dizendo, não é? Que este é o caminho da humanidade. Em 1947 foi criado o GATT, que em 95 se transformaria na Organização Mundial do Comércio, né? Para que questões específicas entre duas nações pudessem ser arbitrados, julgados dentro de um conjunto de valores que não expusesse as partes às possibilidades de uma contenda, quem sabe até de uma guerra, né? Em 1948 foi criada a Organização Mundial da Saúde, né? Que infelizmente ainda não tem uma possibilidade assim de gerar ações concretas, né? A OMS é apenas uma organização que passa recomendações, né? Mas ela não tem um braço um pouco mais forte para identificar, para monitorar episódios e pestes que eventualmente venham a surgir em alguns lugares do planeta, né? E que a gente precisa prestar muita atenção como o que está acontecendo hoje, né? Bom, falando do tal coronavírus, parece que ele surge com os hábitos que algumas pessoas têm de consumir carnes de animais silvestres, né? Que possivelmente tenham sido contaminados por morcegos que tem esse vírus no organismo, mas que para eles não causam mal nenhum, né? Então há uma transmissão cruzada chegando até o corpo do ser humano e causando as possibilidades desse malefício, né? Então é interessante a gente refletir sobre os nossos hábitos, inclusive alimentares. Veja que o mundo hoje, eu não estou aqui defendendo nem recomendando, né? Mas muita gente tem se tornado vegetariana, muita gente tem se tornado vegana, muitas organizações têm sido criadas para a proteção dos animais. Tudo isso, de alguma forma, mostra que o ser humano está mais sensível, ele está mais propício a olhar para a natureza de uma forma mais holística, mais abrangente, não é? Também trazemos aqui uma obra do André Luiz, Os Missionários, quando ele faz uma reflexão num dos capítulos, né? Porque a gente pensa que eu peguei o vírus exclusivamente porque eu fui contaminado, a céus ou a vida, né? Mas nós também somos, entre aspas, contamináveis, porque, segundo André Luiz, o padrão dos nossos pensamentos cria uma atmosfera psíquica e existe uma microbiologia psíquica, né, que se alimenta dessas emanações dos nossos pensamentos, né? E isso tudo faz com que esta microbiologia nos torne resistentes ou vulneráveis a infestações como, por exemplo, de um vírus, não é? O André Luiz também diz nessa obra que em algum tempo a medicina da alma vai englobar a medicina do corpo, não é? Então, infelizmente, ainda hoje, apesar de bastante desenvolvida, não é, a ciência, a medicina, ela está focada em fundamentos totalmente materialistas, não é?
Então, para eu descobrir o malefício, eu faço exames que são materiais, visuais, ou constato indicadores, né? Mas eu circunscrevo a medicina do corpo a isto. E existe uma integralidade, não é? A medicina da alma vai trazer muitas outras possibilidades para o nosso desenvolvimento, para as nossas descobertas, não é? E ele também traz uma questão da importância da fé no cultivo da imunidade, né? Então, aquelas pessoas mais positivas, mais alto astral, aquelas pessoas que acreditam que apesar dos pesares tudo vai ficar bem, elas têm uma tendência a ter a imunidade mais forte, né? Vou dar uma pausa aqui. Quando comecei a pensar nessa questão, falei assim, bom, o planeta está em transição, então está sendo feita uma limpa aí, acho que só vão ficar os bons, né? Confesso que deu um medo danado, né? Falei, meu Deus, lá vou eu, dessa vez eu vou. Mas as coisas não são tão diretas assim, né? Também se fosse por esse motivo, o Eurípides Barçanufo com certeza não teria sido dizimado pela gripe espanhola, né? Mas daqui a pouco a gente vai fazer uma reflexão sobre a importância desse movimento, né, desencarnatório e reencarnatório para as almas e para a humanidade, né? Então, se nós fizermos um balanço da humanidade, nós vamos ver que aprendemos muitas coisas no campo da saúde, né? Aprendemos muitas coisas no campo da economia. Veja quando tivemos a crise da Bolsa de Valores em Nova York, em 1929, construímos muitos dispositivos macroeconômicos para dar sustentação a uma sociedade, né? Na crise de 2008, talvez esses instrumentos eles foram alavancados, eles foram afinados. E hoje, todos os países do planeta, eles sabem que a importância do papel do Estado, não é? Para fazer com que as pessoas possam ficar em casa, a economia pare de uma certa forma, né? E o Estado está ali dando suporte a tudo isso, graças a todos esses mecanismos e a tudo isso que se aprendeu. O que aprendemos aí, por exemplo, na tecnologia da informação, você vê, hoje nós estamos aqui fazendo uma reflexão, vocês estão em casa, muitos já estão quase dormindo, com certeza, não é? Mas alguns ainda estão em fiozinho de conexão, mas tudo isso está acontecendo graças ao desenvolvimento desses meios de comunicação e de todas essas possibilidades. Nossos filhos continuam tendo aulas em casa, né? O que não quer dizer que eles as assistam, mas enfim, as possibilidades estão lá, né? Eles recebem o conteúdo que devem desenvolver e assim vai. Muitas pessoas fazendo um sistema de home office, ou seja, trabalhando remotamente, de casa, embora algumas mães tenham chamado esse período de Hell's Office, né? Quer dizer, Oficina do Diabo. Oficina do Diabo, escritório do Diabo, porque ela está louca, com os filhos gritando, correndo pela casa, aquela bagunça, eu não aguento mais, mas tudo isso são questões que a gente vai aprendendo. Bom, o que nós temos hoje como grandes problemas da humanidade e que a questão do coronavírus nada mais faz do que expor estas questões, né? Graças a essa necessidade, né, a essa quebra de inércia que nós temos vivido, que muitas vezes nós parecemos zumbis, né? Acorda, trabalha, dorme, levanta, acorda, trabalha, dorme, compra coisinha, paga a conta, meu Deus, para onde que eu estou indo, o que será de nós, né? E graças a isso, então, nós tivemos que parar, vamos parar tudo, né? Fica em casa, aquela coisa toda. E aí a gente começa a observar, né, questões que eu particularmente nunca tinha pensado. Bom, fico em casa, estou lá na minha casa, eu desço, faço uma caminhada, tudo lindo e maravilhoso. Mas tem muita gente, às vezes uma família com 7, 8 pessoas, que mora num cômodo, né? Nunca essa pessoa vai ficar em casa. Quem é que aguenta uma situação dessa?
E se ela sai para a rua, não é nem uma rua, é uma viela que tem esgoto correndo, sabe? E isso está em todos os países do mundo e está do nosso lado e parece que a gente não vê. Foi muito interessante que outro dia saiu uma notícia onde o presidente Trump, aquele senhor de tez amarelada, costumava ser um pouco resistente ao isolamento social, inclusive inspirando muito um outro gestor aqui da América do Sul, né? E ele resolveu acreditar, depois que os números evidenciaram a grandeza do porte do que estava acontecendo, né? E ele então anunciou que faria uma liberação de 2 trilhões de dólares para que a sociedade americana pudesse suportar os efeitos da crise, né, que o coronavírus trazia. Só para vocês terem uma ideia, o PIB dos Estados Unidos, né, que é a soma de todas as riquezas produzidas, é de 21 trilhões de dólares. O segundo colocado, que é a China, é de 14 trilhões. E o Brasil, 1,9 trilhões de dólares, quer dizer, 11 vezes a menos. Então você observa que essa liberação, essa canetada do Trump, significa o PIB inteiro do nosso país durante um ano, não é? Essa foi a liberação. Bom, muitos países, independente da sua renda, né, tem um problema também, nos Estados Unidos isso também existe, da desigualdade, né? Poucas pessoas com uma riqueza muito grande e muitas pessoas com uma pobreza muito grande, não é? E isto o coronavírus tem evidenciado. No nosso país é tão interessante que também o nosso presidente, depois de aprovação do Congresso, resolveu fazer a liberação de um socorro emergencial às pessoas de baixa renda ou aquelas que perderam renda por conta do fique em casa, não é? E pasmem vocês que não existia um canal direto para que essa renda chegasse para essas pessoas, porque o Estado não conseguia ter um canal de ligação com elas. Isso significa que talvez 50 milhões de pessoas, entre aspas, são invisíveis para o nosso Estado, né? E isso está acontecendo aqui no nosso país, e por incrível que pareça, é hoje a 9ª economia do planeta, né? Então, mais de 1/4 da nossa população levanta de manhã sem saber se terá o que comer na hora do almoço, né? Esta é a realidade do nosso país. E existem pelo menos 120 nações do mundo que estão em condições muito mais adversas do que as nossas, não é? Há um problema muito grande com relação ao meio ambiente, um desrespeito, não é? Então imagina que você cospe produtos tóxicos na atmosfera que você mesmo vai respirar. É o que nós temos feito, né? Polui os mares, os rios, desmata, produz queimada. Quer dizer, o nosso descaso com o planeta é absurdo, não é? E o coronavírus, com esta pausa para a meditação, está nos ajudando a entrar em contato com essas questões. Nós temos sentido o ar bem mais puro nesses dias, não é? Por conta de uma relativa paralisação. Um outro grande problema da humanidade foi a questão, como nós falamos lá, do liberalismo econômico, né? Que surge ali no iluminismo e tudo mais, onde o mercado tem que ter liberdade para produzir a sua riqueza, sem muita intervenção do Estado. Agora, sem que ninguém nos ouça, é interessante que os mesmos liberalistas são aqueles agora que saem correndo atrás do Estado para que ele, né, provenha os recursos para fazer frente ao que o liberalismo nos tem trazido.
Então eu não sou contra o liberalismo, mas eu também não sou a favor em certas circunstâncias. E acho que deve haver um equilíbrio em tudo. Imagina você que 95% dos antibióticos que são consumidos nos Estados Unidos vêm da China. Você vê que hoje o mundo todo está num colapso de máscaras e de respiradores e tudo isso vem da China. Ora, como podemos fazer com que questões que envolvem a nossa vida, a nossa saúde, seja terceirizado a quem quer que seja, né? A uma outra nação? Será que isso está correto? Os Estados Unidos, que são um ícone da beleza desse liberalismo, onde a saúde é praticamente toda de mercado, imagine que se você quisesse fazer um teste de coronavírus nestes dias, você pagaria, sem convênio, $3.000 para conseguir fazer, né? Então isso mostra também no campo econômico que são necessários muitos ajustes. Agora eu também não vejo nisso tudo, oh meu Deus, como é que a gente pode, né? Vamos destruir tudo, agora vamos para o outro lado. Eu não acredito muito em questões maniqueístas, do certo, errado, bonito, feio, mas o que é bom disto e o que não é, não é? Como que a humanidade pode parar agora, refletir sobre tudo isso, tirar grandes aprendizados, né? E construir um caminho novo? Esse é o jeito que a gente aprende. A gente achou que ia ser legal, nós fizemos, em algum momento deu alguma coisa errado, a gente revisita aqueles pontos e a gente tenta fazer melhor daqui para frente, né? O espiritismo está muito chato, né? As pessoas que estão aqui, eu não consigo sentir a energia delas, não grito. Já falaram que não estão dormindo, já estão comentando. Então me dá uma dor no coração, a saudade assim, de sentir as pessoas, mas enfim. Mas aguenta que já está quase acabando, né? O Espiritismo tem nos trazido, e a Gênese fala disso, né? Desses novos tempos, né? Que eu acredito muito que já nasce ali com a Revolução Francesa. Nós estamos num momento de mudança de estágio, né? E outras doutrinas religiosas também falam disso. Nós estamos numa fase de transição e sabemos que estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações, passando para ser um mundo de regeneração. O que significa isso? É um mundo perfeito? Não, mas é um mundo onde o bem impera. Nós estamos nessa fase. Então o coronavírus, né? Ele é um fator importantíssimo e vai fazer uma limpeza geral? Não. O coronavírus é um desses ciclos seculares que está ligado a uma lei, que faz parte da natureza, de causa e consequência. Está tudo certo, está colocando o que precisa ser colocado nos eixos, ninguém precisa sair caçando as bruxas, quem foi que criou, por que começou, né? O que nós devemos fazer é olhar e analisar o que será que nós aprendemos com isso, né? O Espiritismo também tem nos dito que neste período, que não é um período assim, não vão acontecer grandes catástrofes, né? É um período gradual de transição e nós estamos em algum ponto desse período, não é? E vai haver uma grande migração de espíritos. Então, nos diz a Gênese que, como é que é esse processo? Não é uma coisa tão física, é uma mudança dos espíritos que vão habitar a Terra. Aqueles espíritos fanáticos, cristalizados no egoísmo, na maldade, eles vão ser convidados temporariamente a ir para outros planetas. E aquelas pessoas que parece que já têm uma tendência fraterna, de solidariedade, elas vão cada vez mais habitar esse planeta. E também vai haver entrada de espíritos de outras, vamos dizer assim, de outros planetas até, para nos ajudar nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Uma coisa muito interessante que eu relembrei, lendo esse capítulo da Gênese, é o seguinte: não é porque as pessoas desencarnam que elas já estão indo para outro planeta, né? Para o chupão, como alguém apelidou alguns anos atrás, né?
Estes processos coletivos, eles têm a ver com um choque de realidade, sabe? Muitas pessoas, quando elas estão em contato com a matéria, elas acabam sendo absorvidas, mas não necessariamente a natureza dela está perdida, né? Ou está totalmente equivocada, mas ela precisa fazer uma pausa para a meditação. Então, nesta fase de transição, vai ser comum que a gente tenha grandes portas para a morte, não é? Que embora nos assuste um pouco, mas o que é a morte? Cara, é o outro lado da nossa própria vida, né? O Espiritismo nos ensina que a nossa vida se processa em duas dimensões. A gente vem aqui, encarna, tem uma série de experiências, vive, aprende, sofre, erra, volta para a espiritualidade, faz um balanço, revisita tudo isso e volta para novas experiências. Então a vida e a morte é um ciclo, fazem parte de um ciclo, né? Também nesse sentido, é claro que se a morte envolve alguém da nossa família, algum ente querido, a gente sofre muito com isso. Isso faz parte da natureza, isso faz parte do próprio desenvolvimento, do sentimento, do amor que nós estamos aprendendo a realizar, não é? Então, é tudo que o Espiritismo nos tem trazido, né? Nos diz também que, em suma, a fraternidade é a pedra angular dessa nova sociedade, né? É a fraternidade, né? Como é que a gente faz nesses momentos para a gente olhar para aquelas pessoas que muitas vezes estão em situações muito piores que a nossa, né? Você já imaginou uma pessoa que mora na rua, que não tem o que comer, né? E nós temos visto grupos se dedicando a cuidar dessas pessoas. Isso é inédito na humanidade. Muita coisa linda tem acontecido. No meu condomínio, um pessoal colocou naqueles comunicados nos elevadores que estava à disposição para fazer compras no supermercado e alguns outros serviços para as pessoas idosas que precisassem disso e que assim elas não precisariam sair de casa, né? Então são pequenos gestos, são pequenas ações que já estão alinhadas com esse novo mundo que a gente está construindo. Então o resumo da ópera, gente, Deus está no comando de tudo. Tudo vai dar certo, né? Que a gente tenha fé, a gente é parte desse processo. Vamos aprender o que a experiência está nos trazendo, vamos respeitar o que parece que a tecnologia nos tem ensinado, nos tem trazido, e vamos unir as nossas mãos para fazer com que o mais rapidamente possível o nosso planeta, né, chegue onde tem que chegar. Do mais, fique em casa, esse é o recado. Tudo vai dar certo. Essa era a mensagem que eu tinha para dizer para vocês. Tem duas perguntas. Então vamos lá, umas perguntinhas aí. Uma acho que você já respondeu, mas a Eliana Ramaldes, ela pergunta: será que estamos entrando no mundo da regeneração? Como a própria Gênese diz, sim, né? Naquela época, em 1869, quando foi publicada a Gênese, o Kardec já dizia que começava-se esse ciclo, né? E ele diz também que o ciclo não aconteceria de uma forma abrupta ou miraculosa, ou cheio de catástrofes, mas que este processo era muito mais um processo moral, né? Onde alguns espíritos vão saindo de cena, outros vão entrando, alguns outros vão sendo chamados à meditação para se reposicionar, e assim a gente vai consolidando essa nova situação. Obrigado aí pela pergunta, Eliana. A Carla Domingues, ela pergunta: eu penso que o ser humano, por muitas vezes, não aprende com amor, e ele tem que aprender com a dor. Seria isso? Olha,
Sim, mas também a gente não pode deixar de ter um pouco de carinho com a gente mesmo, né? Veja, pela exposição das próprias guerras e das outras epidemias, veja o porte de tudo isso, quantos milhões de vidas, né, foram ceifadas. Há uma matéria da revista Exame que diz que as epidemias no mundo já ceifaram mais de 6 bilhões de vidas, não é? Então, nós estamos vivendo um período delicado, né, que exige, demanda da gente um reposicionamento. Com certeza a gente tem erros, tem no campo econômico, no campo, sei lá, do nosso próprio apego a consumir itens que a gente talvez já não devesse consumir, enfim. Mas isso faz parte da vida, não é? Se a gente não viver, também não tem erro, né? Então, essa é a nossa condição. Então, há uma beleza também em tudo isto, não é? Que é a possibilidade de viver, de errar. A misericórdia infinita do Pai nos acolhe e nos ajuda a se reposicionar. E assim a gente cresce, e assim a gente vai para frente, e assim a gente vai evoluindo. É dessa forma que eu vejo as coisas. Muito obrigado, então, pela atenção dos que ainda não dormiram. Bom fim de semana para todos, boa Páscoa e fiquem em casa. Bom, para você. Queremos mais uma vez agradecer a presença de todos, né? E se por um lado essa situação nos provoca esses desafios, por outro lado também provoca essa possibilidade de novas conquistas e de reaproximar de alguma forma pessoas, né? Temos aqui a Valéria de Doha, temos o Márcio da Itália, temos pessoas de outros estados, de outros países. Um abraço a todos vocês que continuam vinculados a nós pelo coração e pelo amor. E vamos partindo para o encerramento da nossa palestra, das nossas vibrações. Pedimos a todos que nesse momento fechem os olhos, vamos respirando, nos conectando agora sim, porque nós também aqui estamos, além dos ensinamentos que o Walter nos trouxe, agora é um momento de a gente receber também o auxílio do plano espiritual, para o qual não há barreiras de tempo nem de espaço. E é com esse plano espiritual que nos conectamos agora. Pedindo a todos que se conectem com o Zilda ou com a casa religiosa a que se vinculam pelo coração. Porque no plano espiritual também não há fronteiras, divisão de países, de raça, de credo, de cor. E vinculados todos pelo amor do Cristo, nos unimos nesse instante, em vibração, por esse mundo, por esse planeta, pedindo que as pessoas que estão desencarnando desta doença e de outras possam encontrar o acolhimento do outro lado da vida, o acolhimento dos amigos, dos parentes, dos mentores, que possamos, Senhor, doar da nossa luz e do nosso amor, fazendo neste momento uma grande teia de luz que cobre este planeta, nos vinculando uns aos outros por esse laço de amor, envolvendo toda essa esfera magnífica que nos ampara, que nos nutre, que nos acolhe. E pedindo, Senhor, por todas as criaturas dos dois lados da vida, por aquelas que sofrem pela doença, sim, mas por aquelas que sofrem de tantas outras coisas, da angústia, do medo, da fome, da violência em todos os seus aspectos. Te pedimos, Mestre amado, que possamos ser nós, a pequena luz a brilhar na escuridão imensa, nos unindo à luz maior do Teu amor. Te pedimos, Mestre amado, se pedimos pelos que sofrem, pedimos também por aqueles que fazem sofrer, para que eles também, Senhor, aproveitem
uma lição que não nos dá o direito de fazer ninguém sofrer. Te rogamos, mestre amado, por todos aqueles que estão trabalhando, lutando, buscando caminhos novos. Te rogamos, Senhor, por aqueles que trabalham em todas as áreas do conhecimento, da saúde, dos serviços tão necessários. Pedimos, Senhor, que sejam amparados pelo Teu amor. Te pedimos, Senhor, com muita humildade, por nós mesmos e por nossas famílias. E vamos envolvendo nesse instante aqueles de nós que sabemos mais vulneráveis, no nosso carinho, no nosso abraço fraterno, trazendo eles para essa teia de luz que nos cerca nesse instante. E sentindo a presença dos amigos espirituais do nosso lado, vamos sentindo essa luz que se derrama sobre nós nesse instante, nos trazendo uma sensação de paz, de alegria e de harmonia. E finalmente, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de refletir, de aprender e de crescer. E, Senhor, te rogamos que possamos nós, diante da dificuldade, ser os instrumentos que levam a alegria, o amor, a união e a paz. Que sejamos nós, Senhor, aqueles que encorajamos as pessoas a serem felizes, a amarem. Que sejamos nós, Senhor, aqueles que acendam a luz da esperança onde há o desespero. Que sejamos nós, Senhor, aqueles que elevem a bandeira da fé, não através das nossas palavras apenas, mas principalmente através das nossas orações. Que sejamos nós, Senhor, enfim, mensageiros da Tua luz, onde quer que estejamos, por hoje e por todo sempre, e que assim seja, graças a Deus. E assim renovados, queremos mais uma vez agradecer a todos pela presença, convidando para continuarem vinculados à luz, ao amor, recordando da necessidade de continuarmos fazendo o nosso evangelho no lar e de prestando atenção nas pessoas que convivem conosco. Boa tarde, muito obrigada.